Senhores vereadores, está em segunda discussão e votação o projeto de lei 152 de 2019, que dispõe sobre a criação do cargo de ouvidor geral do município de Arujá nas suas unidades afetas, conforme a lei número 2.932 de 2017. Poder Executivo. Está em segunda discussão. Senhores vereadores, está em discussão com a palavra o nobre vereador Renato Bispo Caroba. A palavra é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, só para deixar registrado, para que novamente não tentem usar de má fé o meu posicionamento contra esse projeto. Eu fiz algumas observações na sessão passada e alguns colegas vereadores, inclusive, concordaram comigo acerca dos equívocos do projeto. E eu esperava, inclusive, que ele chegasse aqui de forma correta, no meu entender. Mas não. A única correção que foi feita foi essa agora do nobre vereador Luiz Fernando, exigindo um ensino superior para tal, para o cargo. E, da minha forma, entendo corretamente. Agora, os demais erros que justifiquei na sessão passada, eles não foram corrigidos. Eu não consigo votar numa questão, por exemplo, eu baixei aqui a cartilha da Ouvidoria Federal. E eles orientam, aqui é uma cartilha que orienta, por exemplo, realizada pela CGU, a cartilha é realizada por diversos órgãos do governo federal. Orienta como o que precisa constar na ouvidoria e no cargo de ouvidor. E aí, no 5.2 da cartilha, o posicionamento adequado e satisfatório da ouvidoria, dentro de uma estrutura organizacional do órgão ou entidade, é como uma unidade de assistência direta e imediata ao titular do órgão ou entidade ou estrutura de nível equivalente prevista na estrutura básica. O que está querendo dizer com isso? Nós estamos criando um cargo de ouvidor que é equiparado a diretor. Acima dele está de secretário adjunto e secretário, o que é um erro. Nós estamos aqui com membros da Guarda Municipal, por exemplo, que precisa desse projeto para viabilizar outras questões, mas, por exemplo, o ouvidor vai estar hierarquicamente inferior ao secretário de Segurança Pública. Quando, na verdade, se é uma ouvidoria geral, ele tinha que estar equiparado aos secretários, não a diretor. Então, está aqui na cartilha da CGU, da Controladoria Geral da União. Então, esse é o erro. Então, vou fazer uma reclamação da ouvidoria da Guarda Municipal, algo do tipo, relativo ao comando ou à secretaria. Não, ele é inferior ao secretário. Então, o que, além dos outros erros que apontei, eu acho que esse, na minha opinião, o mais grave, porque senão vai ficar apenas para inglês ver, apenas para cumprir formalidades, mas não vai resolver o fato de termos uma ouvidoria eficaz. Então, por favor, eu não sou contra o cargo de ouvidor e não sou contra a ouvidoria, tanto que votei favorável à ouvidoria, à criação da ouvidoria. Mas da forma como está sendo criado o cargo hoje, na minha opinião, não atende à necessidade do município. E apenas cumpre algumas formalidades, no dito popular, para inglês ver. Só isso. Então, eu defendo que precisa sim ter o ouvidor, que esse ouvidor tem status de secretário, porque ele não pode estar subordinado a nenhuma secretaria, tendo em vista que a ouvidoria ela é municipal, ela não é uma ouvidoria de uma secretaria. Por exemplo, nós temos ouvidoria do MEC, do Ministério da Educação. Aí sim, aí ele poderia ser ouvidor, estava subordinado no máximo à secretaria da Secretaria de Educação, e o ministro poderia estar hierarquicamente superior a ele. Mas não, nós vamos criar uma ouvidoria única. Se é única, o único superior a ele, e nem tanto assim, é o prefeito. Nós não podemos deixar o ouvidor subordinado a diretor e subordinado a secretário e secretário adjunto. Então, esse é o erro do projeto, eu apontei isso na sessão passada, eu esperava que alguns colegas, inclusive, esperava não, né? Eu imaginei que fosse ser feito por conta de algumas manifestações. Então, por isso, senhor presidente, eu vou votar contrário a esse projeto, entendendo a importância de ter um ouvidor no município, mas ter um ouvidor de verdade, não para cumprir apenas formalidade, é só por isso. Senhores vereadores, ainda em discussão, agora Edivaldo Oliveira Paula, Castelo Alemão, a palavra é sua. Senhor presidente, nobres pares, mais uma oportunidade, boa sessão na qual a gente tem a possibilidade de expor os nossos pensamentos sobre cada matéria votada, senhor presidente. Nessa matéria, senhor presidente, eu vou votar favorável, sou o defensor da criação do cargo, e no meu entendimento, não é o rendimento que vai colocar o servidor ali em situação de
de inferioridade. Ele tem as prerrogativas do cargo, o cargo passa a existir e passa a ter alcance, em meu ponto de vista. Não entendo, respeito as opiniões contrárias, mas não entendo que o fato dele receber uma faixa salarial menor vai impedir em alguma coisa. Caso ele represente, no futuro podemos rever isso aí. Mas a ouvidoria, ela é para ontem, esse cargo é para ontem, tem que ser criado. O município precisa, de fato, que tenha um controle maior sobre o funcionalismo de modo geral, senhor presidente. Por isso, voto favorável e parabenizo mais uma vez, lá quando foi criado o Luiz Fernando, quando criou a ouvidoria, e o prefeito agora quando encaminha para a Câmara a criação deste cargo. E como disse na última sessão, esse cargo é tão importante que, se fosse preciso cortar 2 cadeiras de vereador para colocar esse cargo, eu votaria favorável, que reduzisse para 3 vereadores e colocasse esse cargo de ouvidor, que esse cargo é necessário sim, a população não tem onde recorrer, e através do ouvidor terá. Se ele não funcionar, a gente pede a cabeça dele também, senhor presidente. É isso aí, e voto favorável ao projeto. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rogério Gonçalves Pereira. Rogério da Padoca, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou na linha do Castelo, não tão radical para cortar as cadeiras de vereador, né? Mas eu vou na mesma linha, Castelo. Quanto à fala do Nobre Parque, que me antecedeu também o Renato, também entendo em partes, né? Já que o cargo de ouvidor ele é provimento em comissão, independente se ele estiver nivelado ou não, ele vai ser subordinado a alguém, né? E por ser um cargo à parte, automaticamente ele já é gestor de sua própria pasta, né? Porque ele não está atrelado em uma outra pasta, né? Então, pelo menos na minha opinião, cai por terra, né? Porque eu fiquei de fazer as correções, aí eu analisei o projeto e achei que não seria necessário. Quanto à criação para compor, que tem aqui, criação do assistente técnico, também foi falado na sessão anterior, com referência a 6, é necessária a criação, do meu ponto de vista, porque se cria esse cargo para exclusivamente essa ouvidoria. Ou seja, esse cargo vai ser de uso exclusivo. Não se pode, porque no artigo 9 se ampliou, né, para 18. Então, quer dizer que com esta ampliação para o 18, sem amarrar na lei no artigo 4, essa criação de cargo poderia ser usada em qualquer outra pasta. Mas como aqui no artigo 4 está amarrando na ouvidoria, esse cargo é direcionado direto para a ouvidoria. Então, no meu ponto de vista, o projeto, nesses pontos apontados, não está falho, né? Poderia sim colocar com patente aí de secretário ou não, mas eu acredito que não vai afetar de forma alguma a execução do serviço de ouvidor na prefeitura. Tá bom? Aí eu peço até que os votos votem a favor, os pares. Obrigado. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Mais uma vez, boa tarde a todos. Considerando a discussão que iniciou sobre essa questão semana passada, e que também trouxe dúvida a esse vereador com relação a alguns apontamentos do colega, e que eu entendi naquele momento pertinente, e disse até mesmo que iria analisar melhor as questões, quero deixar claro aqui que quando a lei que cria o cargo de ouvidor, ela fala com relação no seu parágrafo único, o seguinte: o ouvidor geral terá o seu subsídio mensal equivalente à categoria de diretor de departamento. É para fins de subsídio, de recebimento. Não quer dizer subordinação, ele não estará subordinado a secretário, ele não estará abaixo de secretário. Haja visto a lei que criou a ouvidoria, lei número 2.932, de 11 de julho de 2017, no seu artigo 5º, ele diz o seguinte: o ouvidor geral do município possui as seguintes prerrogativas, entre elas, autonomia e independência funcional.
Então, assim, analisando o que foi colocado, e a princípio, de fato, eu vejo que a lei, ela não necessita, como bem colocou o vereador Rogério, de emendas com relação a isso. É uma questão, às vezes, de entendimento. Muito bem compreendeu o vereador Rogério da Padoca. Veja bem, quando também foi colocada a questão da criação do assistente técnico, perfeito, o assistente técnico já existe na estrutura administrativa do funcionalismo público, já existe. Mas por que está criando? Perfeito a interpretação do Rogério. Se ele só amplia nos quadros gerais, o que nós poderíamos ter? Num primeiro momento, esse assistente técnico serviria ali ao ouvidor e, de repente, em algum outro momento, seja lá pela cabeça de quem, olha, pega essa pessoa aqui e transfere para outra, porque ela não está vinculada à ouvidoria. Por isso que foi colocado no artigo 4º, fica criado o cargo de assistente técnico, referência 6, para compor da estrutura e desempenhar as funções. Então ele é específico nesse sentido. Nesse caso, não haverá o desvio de função, porque ele está dentro da ouvidoria. Então, assim, sanado essas dúvidas, senhoras e senhores, eu entendi que não havia necessidade de fazer nenhuma outra emenda, senão aquela que foi feita com relação ao cargo de ouvidor, à escolaridade, que é o nível superior, né? Então, nesse sentido, respeitando as outras opiniões e os entendimentos, como bem colocou o nosso vereador e colega Castelo Alemão, nós temos vários, né? E aí podemos divergir, mas que, tendo em vista que é unânime para todos, que a ouvidoria ela é algo importante, ela deve acontecer. E eu quero lembrar aqui, por exemplo, uma fala do nosso amigo vereador aqui, Paraíba, quando ele votou a favor da lei, ele mesmo falou, olha, Luiz Fernando, eu vou votar a favor porque eu entendo que é bom, mas terá dificuldade de se colocar em prática e tudo mais. Está aqui, ó, agora, aprovando, nós teremos o cargo de direito, e aí vamos cobrar da prefeitura o funcionamento, a prática dele, o fato. Então eu peço a aprovação dos nobres colegas vereadores. Muito obrigado pela atenção de todos. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra a vereadora Ana Cristina. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, quero aqui mais uma vez parabenizar o nobre colega, o vereador Luiz Fernando, que é muito importante esse cargo de ouvidoria. Até essa vereadora, quando esteve na prefeitura, já solicitava há bastante tempo esse cargo. Não tem razão mais hoje uma administração pública de não possuir esse cargo. E eu penso assim, ó, o projeto, ele, se aprovado, ele vai sendo readequado de acordo com a necessidade. Então, hoje, é o que o executivo tem para dispor, é esse valor desse salário. O que vai mesmo determinar é o profissional ou a profissional que ocupará o cargo. Então, eu vejo assim, eu acompanho os vereadores que me antecederam, eu acho que a gente pode estar aprovando, e vejo assim, vai ser feita uma readequação quando necessário. Então, se daqui a um tempo o executivo, colocando em prática, ele achar que tem que readequar, ou quer seja salário, ou mesmo na questão, né, da vinculação, que eu acho que não deve ser mesmo, ele deve ser autônomo, o auditor, o ouvidor, o melhor, tem que ser autônomo, mas ele tem que estar em constante fala e de comunicação com todas as secretarias para que seja feito um trabalho de fato que o município precisa. Então eu voto favorável nesse momento. Ok, vereadora. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Sebastião Vieira de Lira, Paraíba-Cá. A palavra é sua. Senhores vereadores, isso é uma matéria interessante da gente discutir. Primeiramente, quero dizer aqui que nós existimos um regramento onde tem os índices que pode se gastar com folha de pagamento, inclusive abrange os cargos em comissões. O Tribunal de Contas, ele diz que enquanto um tem que ter certos
um quantitativo em valores específico efetivo. O que eu quero dizer com isso? Eu dei uma analisada aqui no tema também. Essa mesma cartilha que o vereador Renato Caroba falou aqui, ela não diz em lugar nenhum que o ouvidor ele tem que ser comparado com o presidente da República, com o ministro. Ela não diz em momento nenhum que a ouvidoria, com esses valores, ele tem que ser regrado em cargo de diretor, cargo de secretário. Ou seja, o regramento quem vai dar é a administração pública, quem está se colocando, fazendo o cargo. Ou seja, eu quero dizer aqui que o cargo de ouvidoria nada mais é do que o canal direto que a população vai ter para fazer suas reclamações junto perante ao governo. Então não existe nada disso do que foi falado, que a cartilha, ela diz que ele tem que ser hierárquico, obedecer uma hierarquia. O regramento não diz isso. Então nós estamos criando uma ouvidoria para atender as demandas da população, para que o nosso município possa ter sim um setor onde ele será ouvido, terá total transparência. Eu quero saber, Luiz Fernando, vereador, se isso na prática vai funcionar. Vou votar favorável. Quero aqui ir além. Nosso município, eu montei um processo contra os cargos comissionados, onde existe o processo que está aí em câmara lenta, tramitando no judiciário. Ou seja, o governo está criando um cargo a nível comissão, que não é um efetivo. Nós estamos criando, ele mandou o projeto, que foi até mesmo um compromisso junto com essa Casa de Leis, onde que você fez nas emendas impositivas, esse projeto para que o canal da prefeitura tivesse acesso direto com a ouvidoria. Então nós estamos regulamentando hoje. Então eu sou totalmente contrário ao posicionamento que diz que o cargo do ouvidor tem que ser igual ao cargo de prefeito, que ele é independente de secretário, ele não manda. Sim, a denúncia chega, ele tem que agilizar. A notícia chega de uma poda de uma árvore, é um canal direto, que vai ter direto com a administração. Muitas vezes o para-choque da população é esta casa, que é a caixa de ressonância. Então os vereadores recebem as demandas e vai ali passar. Eu quero poder entender se isso vai funcionar de praxe, mas eu peço o voto favorável, que não existe isso, desse regramento de hierarquia igual. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Marcelo José de Oliveira. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, na semana passada havia uma dúvida com relação até essa questão que o vereador Renato Caroba colocou. E analisando, até conversando com o vereador Luiz Fernando, e é muito importante esclarecer, porque a dúvida que surgia é o valor, é o rendimento versus a subordinação. Porque o ouvidor, nesse caso, senhor presidente, pelo meu entendimento, a interpretação que eu fiz, ele terá o rendimento equiparado ao diretor, mas não a função equiparada ao diretor. Até porque no projeto é bem claro quando fala em autonomia e independência do cargo. Isso é muito importante ser esclarecido, porque se não fosse assim, na minha interpretação, eu votaria contrário. Porque sim, o vereador Renato Caroba teria razão. Ele ficaria subordinado. Então, no meu entendimento e interpretação, ele tem autonomia e independência. Até porque amanhã, colocado em prática, for diferente, nós mesmos temos que tomar atitude aqui nessa casa. Porque esse cargo ele tem que ter total autonomia. Até com relação ao prefeito. Então, ele tem que ter independência para fazer um trabalho totalmente imparcial. Por isso que é muito relevante esse cargo. Então, no meu entendimento, e vou votar favorável,
essa interpretação, senhor presidente, que o rendimento não tem nada a ver com a subordinação nesse caso, sabendo que existe uma regra na prefeitura, que é o prefeito, secretário, depois o adjunto. Nesse caso, é uma exceção à regra, no que tange a função que será exercida pelo ouvidor. Por isso eu vou votar favorável e peço a todos os pares para votar favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Pastor Edmar do Rosário. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Na semana passada, assim como o doutor Marcelo de Oliveira, PRB, eu tinha uma dúvida. E o nobre colega Luiz Fernando, nobre Pá, falou para nós, aliás, ele nos garantiu, dando a sua palavra, que ele estaria fazendo uma emenda em relação ao cargo e também ao estudo, a formação. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que cumpriu com a sua palavra, está aqui, sua emenda modificativa, e quero também dizer que o meu voto será favorável devido à importância desse cargo do ouvidor que o município, a população precisa. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Olha, encerrada a discussão, passamos então à segunda votação do projeto 152/2019. Então, senhores vereadores, está em votação. Senhores vereadores, então, com 13 votos favoráveis, com o voto contrário do nobre vereador Renato Bispo Caroba, encontra-se aprovado em segunda discussão e votação o projeto ora apresentado.